Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos conversar sobre a real necessidade do uso de máscaras pela população e falar sobre a diferença entre os principais modelos disponíveis no mercado. Fique com a gente que vamos contar tudo o que você precisa saber nesse vídeo. De lado as opiniões alheias e partindo para uma pesquisa nas principais bases científicas disponíveis no mundo afora, podemos perceber que todos os estudos realizados por universidades e centros de pesquisas confiáveis apontam que o uso de máscaras é útil para impedir a proliferação de doenças transmissíveis pelo ar. Mas isso não significa, necessariamente, que todos temos que sair correndo para comprar máscaras e tampouco utilizá-las em todos os momentos, ok? Então vamos aos detalhes. Existem vários tipos de máscaras disponíveis no mercado, e cada uma delas tem características especiais para cada situação. Para ser mais específico quanto aos nomes corretos utilizados, existe uma diferença entre máscaras e respiradores. Primeiramente, se você está pensando em adquirir algum produto em lojas online, tenha cuidado com as especificações e suas diferenças. Na categoria das máscaras, encontramos principalmente as máscaras de treino, que não oferecem qualquer proteção, apenas são utilizadas para simular cenários de altitude elevada, estimulando a capacidade respiratória de praticantes de atividades físicas durante um exercício. Temos também as máscaras de poeira, as quais oferecem apenas proteção contra partículas grandes suspensas no ar. E por fim, temos as conhecidas máscaras caseiras e máscaras cirúrgicas comuns, que em sua maioria oferecem a proteção mecânica do próprio tecido contra partículas grandes suspensas no ar e expelidas em uma tosse, por um espirro ou até mesmo durante a fala. Mas é importante notar que elas não possuem a capacidade de filtrar o ar vindo de fora, tampouco reter partículas menores conhecidas como aerossóis, que têm o potencial de dissipar a grandes distâncias. Elas também não se ajustam totalmente ao seu rosto e deixam espaços nas laterais por onde o ar pode passar. Isso significa que se você procura algo que ofereça maior proteção, você está à procura de um respirador e não de uma máscara. Embora pareçam semelhantes, os respiradores possuem níveis de segurança e especificações claras de uso, por exemplo, N95, PFF1, PFF2 e outros. Bem, dito isso, vamos dar uma olhada nos tipos de respiradores existentes e suas especificações. No padrão norte-americano, temos uma letra seguido de um número, do tipo N95. As letras podem ser N, R ou P, e os números 95, 99 ou 100. As letras indicam o nível de resistência do filtro da máscara ao óleo. Isso mesmo, óleo. Então N significa não resistente a óleo, R, resistente a óleo, P, à prova de óleo. Já os números indicam qual a porcentagem de ar exterior pode ser filtrado pelo respirador no pior dos cenários testados. 95 significa 95% de partículas filtradas, 99, 99%, e 100 significa quase 100% de partículas filtradas. Já no padrão europeu, temos os indicadores P1 ou FFP1 com filtragem de 80%, P2 ou FFP2 com 94% e P3 ou FFP3 com 99,95% de capacidade de filtragem do ar. Outros indicadores que você também pode encontrar são os coreanos, KF80, KF94 e KF99, muito semelhantes aos indicadores europeus, com 80%, 94% e 99% de capacidade de filtragem do ar. Então, se você estiver à procura de proteção, qual você deve escolher? Bem, não há uma resposta única, isso depende de alguns fatores. Se a sua opção for pelas máscaras cirúrgicas comuns, de acordo com um artigo publicado no American Journal of Infection Control, saiba que elas podem oferecer níveis variados de proteção, mesmo quando comparadas máscaras iguais de um mesmo fabricante. Em testes realizados com essas máscaras comuns, seus níveis de proteção foram classificados como muito baixos contra vírus e pequenas partículas, variando muito, de 80%, que é bom, até 15% de proteção, ou seja, baixíssimo. Em outras pesquisas recentes que encontramos,
da Universidade do Arizona, por exemplo, os autores afirmam que o uso de máscara, mesmo aquelas de baixa proteção, como as máscaras cirúrgicas e caseiras, quando usadas por pelo menos 80% da população durante alguns meses, podem diminuir resultados epidemiológicos como morte e hospitalização, em um caso de pandemia, em até 45% e diminuir as mortes diárias em até 58%. Isso de acordo com simulações que consideram características de uma cidade de grande porte, como Nova York. Essas máscaras simples, incrivelmente, têm um efeito na prevenção da disseminação de um vírus em uma cidade muito semelhante à utilização dos respiradores. Aliás, em cidades de menor porte, mas ainda com grande população, como Washington, os resultados poderiam chegar a até 69% de redução de mortes diárias. Isso porque, embora as máscaras mais simples não ofereçam alta proteção para a pessoa que as utiliza, elas protegem as outras pessoas quando, eventualmente, ela fale, tosse ou espirre sem saber que está contaminada. Como alguns tipos de vírus demoram vários dias para manifestar sintomas, o maior perigo de contágio é quando você, sem saber que está contaminado, não utiliza máscara simples e, ao falar, tossir ou espirrar, contamina outras pessoas. Desta forma, em muitos países orientais, hábitos culturais simples, como o uso dessas máscaras de baixa eficiência por grande parte da população, são fundamentais para evitar a disseminação de doenças respiratórias. Podemos então concluir que as máscaras cirúrgicas e máscaras caseiras são projetadas principalmente para proteger o meio ambiente do usuário, enquanto os respiradores devem proteger o usuário do meio ambiente. Se uma grande parcela da população passar a utilizar máscaras simples, podemos também fazê-lo e estarmos protegidos. Caso contrário, em um cenário de disseminação viral, para ficarmos protegidos, precisaremos no mínimo de máscaras do tipo N95 ou PFF2 para tarefas simples, como utilizar elevadores, ir ao supermercado, frequentar o escritório, salas de aula, igrejas e outros locais com baixa circulação de ar, onde possam ter passado pessoas contaminadas. Bem, se você assistiu até aqui, deixe o seu like no vídeo e nos ajude a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Para saber mais, os links dos artigos citados estão na descrição do vídeo. Tchau, tchau!